Tá todo mundo me ouvindo e me vendo direitinho? Sim. Sim? Sim. Então, aqui no exercício 7, na letra A, tá dizendo assim, pessoal. Quantidade de limões e o preço total a ser pago desconsiderando qualquer desconto. Tipo assim, 1 quilo do limão, R$2. 2 quilos eu vou pagar, então, R$4. Isso é grandeza diretamente proporcional ou inversamente proporcional? Quanto mais limões eu comprar, mais eu vou pagar. Eu coloquei diretamente. Perfeito. Então pode escrever diretamente proporcional ou pode escrever, gente, GDP, tá bom? Lembrem-se que GDP significa grandeza diretamente proporcional. Tudo bem? Vamos ler então agora a alternativa B? Diz assim: quantidade de torneiras com mesma vazão e tempo para encher um tanque. Pensa o seguinte, eu estou enchendo um tanque de água, certo? Se eu abro uma torneira, eu vou demorar um tempo para encher. Se eu abrir 2 torneiras, o tempo vai ser maior ou vai ser menor para encher? O tempo vai ser menor. O tempo vai ser menor, então essa grandeza ela é inversamente proporcional. Beleza? Beleza? Agora, veja bem, gente. A altura de uma árvore e o tempo que essa árvore demora para crescer. Quanto mais tempo a árvore tiver, mais alta ela vai ficar? Sim ou não? Sim. Sim. Mas ela vai ficar eternamente crescendo proporcionalmente? Não. Não. Então eu não posso, nessa situação, nem falar que é diretamente proporcional e nem que é inversamente. Não há proporcionalidade. É igual o crescimento do ser humano, né, gente? A gente não cresce proporcional aos anos de vida que a gente tem. Eu mesma parei de crescer há muito tempo, né? Tem aluno aí agora da idade de vocês que é mais alto que eu. Então não tem nada de proporcionalidade, né? Então nem tudo na vida, viu, gente? Nem todas as situações, elas estão classificadas em diretamente proporcional ou em inversamente proporcional. Tem situação em que as coisas aumentam, mas que chega um determinado momento para de crescer, então não existe proporcionalidade. Aí Tá? chega um momento que elas começam a diminuir também, né? É verdade. Verdade. Um bolo mesmo, né, gente? O bolo começa a crescer no forno. Imagina se ele fosse crescendo proporcionalmente, explodir a crescer, igual aqueles desenhos animados, né? Do pica-pau, que explode as coisas e vai saindo pela casa, pela janela. Que nem um bolo que a minha mãe fez esses dias. Ele cresceu no forno, aí ela abriu o forno, coitadinho do bolo. Murchou. Murchou. Faltou fermento. Ele Não fez julgo sua mãe, porque eu também não sei cozinhar, tá? Então tá tudo certo. Não, mas é problema do fogão. O fogão ele tá com vazado, aí ele fica entrando no ar, então o bolo não cresce. Ele cresce e murcha. Isso aí é matéria de física, viu? Que aprenderemos no 9º ano. O motivo pelo qual isso acontece, certinho. Bora lá pro exercício 8, então, pessoal? No exercício 8, a gente tem uma tabela que mostra um desconto progressivo na compra de certo produto, né? Nessa tabelinha tá falando assim, que se eu comprar um produto, eu vou pagar R$3,60. Se eu comprar 2, eu vou pagar R$3,40 em cada unidade. Se eu comprar 3, eu vou pagar R$3,20 em cada unidade. E se eu comprar 4, eu vou pagar R$3 em cada unidade. Percebam que eu estou tendo um desconto de 20 centavos a cada unidade em que a gente compra. A gente pode dizer que isso é inversamente proporcional? Quanto mais canetas eu estou comprando, menos eu vou pagar? Posso ler o que eu coloquei? Pode. Eu coloquei assim, sim, pois se fosse diretamente proporcional, o preço subiria com a unidade.
Aí, ô Ana, o que eu te falo? Esse exercício é meio que parecido com esse que a gente acabou de discutir da árvore. Não é porque o preço está diminuindo que é inversamente proporcional, porque a gente trata uma grandeza como inversamente proporcional se eu duplicar a quantidade de produto e aí o valor cair pela metade. Se eu triplicar a quantidade de produto e o valor cair para a terça parte. Não, eu estou tendo um desconto. De fato, quanto mais produto aí eu comprar, mais barato vai ficando a unidade do produto. Mas não é inversamente proporcional, porque para ser inversamente proporcional, deveria, se algo duplicar, a outra grandeza cair pela metade. A gente pode citar esse exemplo. Certo? Então, de fato, estou comprando mais e estou pagando menos, mas não está sendo inversamente proporcional à quantidade que eu estou comprando, tá? Então, a gente pode escrever assim, ó. Não são grandezas inversamente proporcionais, pois, ao duplicarmos não citou que produto que era, né? Então, ao duplicarmos o número de unidades compradas, o preço não fica reduzido à metade. Só assim seria inversamente proporcional, né? Então, da mesma forma que uma grandeza crescer e a outra crescer também não necessariamente é sempre proporcional, também, se uma grandeza aumenta e a outra diminui, nem sempre é inversamente proporcional, tá? Então, eu citei aqui como exemplo, isso poderia ocorrer com todas as outras proporções. Se eu tripliquei o produto, ele não caiu a terça parte. Se eu quadrupliquei, ele não caiu a quarta parte, tá? Mas assim já tá bem explicadinho. Ficou claro o exercício 8? Tranquilinho? E o 9, gente, lembra que eu dei uma diquinha ontem que eu falei que o 9 daria para resolver por regra por sistema de equação? Alguém conseguiu resolvê-lo? Tia, esse eu não consegui. Não? A gente vai fazer ele agora, tá? Ok, deu tempo de corrigir? Posso apagar? Ou espero mais um pouco? Vou apagar. Se precisar que volte, me avise, tá? No caso aqui não tem como voltar, então me avisa agora. Avisa. Mariana, Oi? Mariana, tem que ficar ali no final. Oi? É depois de reduzido. Ah, agora eu consegui. A Já metade. consegui ver ali. Eu tava na frente, né? Bom, pessoal, aqui agora no exercício 9, ele está afirmando que as grandezas A e B estão representadas na tabela. Eu vou até pôr a tabelinha aqui na lousa agora, ó. A, B, e aí nós temos agora X, 6, Y, 18. Está afirmando que essas grandezas são inversamente proporcionais. E além disso, no enunciado, disse também que o valor de x mais y é igual a 56. Então, qual vai ser o valor de x e qual vai ser o valor de y? Quando eu disse que a gente resolve por um sistema, é porque aqui nós temos duas informações com duas incógnitas. Então, eu posso afirmar que x mais y é igual a 56. E se as grandezas são inversamente proporcionais, eu também posso afirmar que 6 vezes x é igual a 18 vezes y. Lembra que inversamente proporcional nós temos um produto, uma igualdade?
entre os produtos. E agora aqui, gente, a gente já conhece o método da adição ou o da substituição. No caso aqui, fica muito mais fácil a gente isolar uma das letras na primeira equação para substituir na segunda. Usar o método da substituição. Eu vou isolar o x, então. O y passou para o outro lado, ó, negativo, certo? Oi? Ana, você falou comigo? Ana? É que eu ouvi vozes? Ninguém falou, não. Não, beleza. Então, aqui eu isolei o x na primeira, eu substituo o x na segunda equação. Então, agora vai ficar 6 vezes no lugar de x, 56 menos y. E isso é igual a 18y. Vejam que dessa forma eu só tenho agora o valor de y para resolver. Então, aqui nós temos 56 vezes 6. Vamos fazer aqui no cantinho, ó. Vai dar 36, sobe 3. 6 vezes 5 é 30. 30 mais 3, 33, ó. Então, aqui nós temos 336. 6 vezes menos y fica menos 6y igual a 18y. Eu vou isolar agora o y, eu vou fazer o seguinte, ó. O 6y que é negativo, eu vou trazê-lo para cá positivo. Então, vai ficar 336 igual a 18y mais 6y. Então, aqui agora para resolver, ó, 18 mais 6 vai dar quanto? 24y, né? Então, temos que 24y é igual a 336. E aí, o 24 que está multiplicando, ele passa dividindo. E 336 dividido por 24 resulta em 14. Beleza, já achei o valor de y, que era uma das coisas que pedia no exercício. Agora eu preciso achar o valor de x. Eu venho nessa equação aqui, ó, que eu isolei o x, para substituir agora o valor de y. Então, se o x ele é igual a 56 menos y, x, então, ele é igual a 56 menos 14, que é o valor de y. E 56 menos 14 resulta em 42. Então, podemos afirmar que os valores procurados são x igual a 42, y igual a 14. Difícil? Foi de boa? Mariana, na hora que você estava fazendo aí, que eu não tinha conseguido fazer esse, eu só fiquei meio bugado na hora que você começou a fazer, porque fazia um tempinho que eu não estava fazendo. Aí quando você começou a fazer, eu lembrei como fazia. Você vê, gente, tem matérias que nós aprendemos que a gente volta a rever, né? Sisteminha nós vimos no grupo anterior, né? Olha aí, um exercício que a gente conseguiu resolver. A minha mente se abriu agora, se abriu realmente. Eu tava tentando fazer esse ontem à tarde, que foi o único que ficou que eu não consegui fazer na aula, né? Aí eu fui fazendo nada que dava. Aí eu cheguei no valor de y, só que aí eu esqueci de tirar o x. Como é que de substituir, né? Então, ó, a gente acha o valor de y, só que depois a gente tem que voltar, ó, e substituir, ok? Então, corrijam aí o 9, vai me dando um ok a hora que vocês acabarem, tá? Pra gente poder dar início a um novo módulo. Então, agora, pessoal, nós vamos dar início ao módulo 127, 128, onde a gente vai falar de regrinha de 3 simples. Por que simples? Porque existe a composta que nós vamos aprender depois. A regra de 3 simples, pessoal, na verdade, nós já estamos usando elas desde que a gente começou a trabalhar com as grandezas diretamente proporcionais, né? É quando a gente tem uma proporção, certo? E para a gente determinar essa proporção, a gente não aplicava a PFP?
A PFP nada mais é do que a multiplicação em cruz. E essa multiplicação em cruz nada mais é do que a regra de 3. Por isso que às vezes eu falava aplicar a PFP, aplicar a regra de 3, multiplicar em cruz, porque na verdade é tudo a mesma coisa. O que vai mudar agora, gente? Os probleminhas que nós vamos trabalhar. Porque a regra de 3, ela é um procedimento prático para a gente resolver problemas onde nós conhecemos 3 valores e devemos achar o 4º valor desconhecido. Então, a gente tem apenas um valor desconhecido, conhece 3, aplica a regrinha de 3 para resolver, tá? A gente vai seguir alguns passos que vai auxiliar muito nos exercícios que a gente vai começar a resolver. O primeiro passo é a gente preparar uma tabelinha para separar grandezas de mesma espécie, mantendo unidade de medida, tá bom? Então, se eu tô falando, por exemplo, de distância, falar, eu andei 300 quilômetros e depois eu continuo meu problema e falo em metros, eu não posso deixar essa diferença. Ela tem que ter a mesma unidade de medida. Segundo passo, observar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. E nós vamos utilizar agora, para fazer essa representação, setas. Toda vez que a gente montar a nossa tabelinha, a gente vai fazer setas. Setas para a mesma direção, quando for diretamente proporcional. Setas para a direção contrária, quando for inversamente proporcional. E eu já vou falar por que é importantíssimo a aplicação da seta, a hora que nós formos fazer o exemplo, tá? O terceiro passo é escrever a proporção correspondente aplicando a PFP. Só que na escrita da proporção, como eu falei, é muito importante observar se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Porque quando forem inversamente proporcionais, nós temos que lembrar de inverter uma das proporções, uma das razões. E só depois de inverter é que a gente faz a multiplicação em cruz, que a gente faz a aplicação da regrinha de 3. Vamos lá, gente, falei demais, mas agora a gente tem que praticar um pouquinho, né? Olha esse primeiro exemplo que vocês têm aí na apostila também, ó. Óbvio que tinha que ser de receita, né, gente? Porque se essa apostila não falar de comida, não é ela, né? Então, vamos lá. Tem um passo a passo aí, mas eu quero acompanhar com vocês aqui na lousa, tá? Vamos ver se vocês lembram do passo a passo. Lembro, primeiro fazer uma tabela. Segundo, colocar setas e verificar se é GIP ou GDP. E só depois que a gente faz a aplicação da regrinha de 3, tá? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho, ó. Então, neste primeiro exemplo, ele fala assim: em uma receita culinária usada em uma padaria, entre outros ingredientes, são usadas 7 xícaras de farinha de trigo para 2 xícaras de açúcar. Pronto, eu já tenho a minha informação necessária para montar a minha tabelinha. Então, neste primeiro exemplo, as grandezas que nós trabalharemos é o quê? É farinha e é açúcar. É exatamente assim que eu vou montar uma tabelinha. Não precisa ser uma tabelinha bem feitinha. Só divide assim, ó, para a gente poder colocar as informações. Então, a cada 7 xícaras de farinha, eu utilizo 2 xícaras de açúcar, ok? Então, seguindo essa razão, caso sejam utilizadas 12 xícaras de açúcar, veja bem, açúcar embaixo de açúcar, quantas de farinhas deve ser usada? Pronto, gente, montei a minha tabelinha. Ótimo, perfeito. Só que antes de começar o cálculo, eu vou para o segundo passo. O segundo passo é identificar se a grandeza ela é diretamente proporcional ou se ela é inversamente proporcional. Ou seja, quanto mais açúcar eu coloco nessa receita, mais farinha eu vou ter que colocar também para que permaneça com o mesmo sabor, não é? Então, quando eu penso dessa maneira que uma grandeza aumenta e a outra aumenta também, eu coloco a setinha para a mesma direção para identificar que a grandeza ela é diretamente proporcional. E se ela é diretamente proporcional, agora eu posso aplicar a PFP tranquilamente. Posso montar então 7 sobre x
igual a 2 sobre 12 e fazer a multiplicação em cruz, ó. Então, aqui nós teremos 2 vezes x, que é igual a 2x, 7 vezes 12, que vai dar 84, né? Se o 2 está multiplicando, ele passa dividindo. 84 dividido por 2 vai dar 42. Então, quer dizer que se eu utilizar 12 xícaras de açúcar, eu tenho que utilizar 42 xícaras de farinha. Olha que simples. Então, observe que eu não pulei nenhum dos passos. O primeiro passo eu montei a tabela. O segundo passo eu utilizei as setas para verificar se era GDP ou GIP. Como é GDP, eu não preciso mudar nada. Eu posso montar a proporção e já multiplicar em cruz, ok? Então, aí na apostila, ó, vocês têm também o passo a passo, ó, a tabelinha muito mais bonitinha que a minha, né? Mas o intuito da tabela não é ficar bonita nesse caso, né, gente? É realmente ficar farinha embaixo de farinha, açúcar embaixo de açúcar, tá? Aqui, ó, inserindo as flechas para verificar, ó, mesmo sentido se for diretamente, sentido inverso se for inversamente. Observem que aqui também, ó, cresceu farinha, cresceu açúcar. E depois disso, deixa eu diminuir aqui, a gente só fez, então, a aplicação da PFP, igualzinho eu fiz ali na lousa. Tudo bem? Tranquilinho? Muito fácil, né? Agora eu quero ver esse segundo exemplo. No segundo exemplo diz o seguinte, ó, que um modelo de trem, ele mantém uma velocidade constante de 45 km por hora em determinado trecho. Com essa velocidade, ele demora 4 horas para chegar em determinado local. Se ele alterar a velocidade dele para 60 km por hora, quantas horas ele vai demorar para percorrer o mesmo trecho? Então, para a gente resolver esse exercício, nós vamos novamente seguir os 3 passos, tá? Então, bora lá. Primeiro passo, montar uma tabela. Do que se trata esse exercício? Velocidade por tempo, né? Então, a gente monta, ó, tabelinha velocidade e tempo, ok? Então, quando a pessoa estava a 45 km por hora, ela chegou em determinado trecho 4 horas depois. O que vai acontecer se a pessoa aumentar a velocidade e o tempo? Agora vem a seta. Pensa na situação, na realidade, gente. Se eu aumento a minha velocidade, eu vou demorar mais ou menos tempo para chegar no mesmo local? Quanto mais rápido eu ando, menos tempo eu vou levar, concorda? Então, a gente tem que começar a levar essa situação para a nossa realidade. Então, quanto maior a velocidade, menor vai ser o tempo gasto. Então, a seta, ela ficou inversa, ó, porque mais velocidade vai levar, então, menos tempo. Eu posso, então, afirmar que essa grandeza, ela é inversamente proporcional. Viram a necessidade da interpretação e da colocação das setas. Mariana, mas e aí, eu só coloco a seta e acabou? Não, é justamente isso. A hora que a gente vai aplicar a PFP, como as setas inverteram, eu pego aonde tem o X e inverto uma proporção apenas, e não as duas. Então, não ficaria 4 sobre X aqui? Eu vou inverter, eu vou colocar X sobre 4. Mariana, eu poderia ter invertido o 60 e o 45? Sim, eu só não posso inverter as duas ao mesmo tempo, tá? Eu inverto apenas uma quando for inversamente proporcional. Fui clara? Tranquilo? Depois que eu inverti, gente, aí é só alegria, porque aí basta fazer a multiplicação novamente em cruz. Então, 60 vezes x, ó, nós temos 60x
Vamos ver quanto que dá 45 vezes 4, ó. Vai dar 20, sobe 2. 16 com 2 é 18, então temos agora 180, né? Aqui, ó, mesma coisa. Invertemos, ó, o sentido da flecha é invertido. Montando a proporção. Agora basta a gente pegar os 60 que está multiplicando e passar dividindo. 180 dividido por 60, de fato, ó, deu um tempo menor. Deu quanto, gente? Deu 3 horas para fazer o mesmo percurso, tá? Então, é importantíssimo. Vou ficar repetindo até entrar na cabecinha de vocês. A gente testar o probleminha e interpretá-lo através das setas. Por quê? Se eu inverter uma das setas, eu inverto uma das razões, certo? E lembra que eu falei que pode ser qualquer uma das razões que eu inverto? Aqui na apostila de vocês, ele não inverteu onde estava o x, inverteu onde estava o 45 e o 60. E olhem que o resultado ele é exatamente o mesmo, o que já facilita muito, né? Poder inverter qualquer uma das proporções. Ok? Ficou claro, pessoal? Perguntas? Sim. Então, vamos agora ao terceiro exemplo, tá? O terceiro exemplo, ó, novamente falando de comida, né? Um cliente comprou 3,5 kg de batata e pagou R$ 9,80. Então, quantos quilos ele vai poder comprar com exatamente R$20, né? Então, aqui agora, ó, a gente vai montar novamente a proporção. E ficará dessa forma, ó. Então, aqui o nosso exemplo 3, que vocês têm aí na página 68, tá? Da apostila. Estamos falando de batata e do preço a ser pago. Então, é quilo da batata e o preço a ser pago. Beleza? Então, se eu comprar 3,5 kg, 3,5 quilos, eu pago R$ 9,80. Agora, se eu tiver R$20, quanto eu pagarei nessas batatas, certo? Agora eu vou lá e eu vou conversar com o meu exercício através de setas. Olha que loucura. Conversar através de setas, né? Quanto mais batatas eu comprar, mais eu vou pagar. Então, da mesma forma, quanto mais dinheiro eu tiver, mais batatas eu vou comprar. Então, aqui nós temos uma grandeza diretamente proporcional. Se é diretamente proporcional, não precisa inverter ninguém. Basta fazer 3,5 sobre x igual a 9,80 sobre 20 e fazer a multiplicação em cruz direto, ok? Então, agora a gente já seguiu os 3 passos, né? Então, aqui nós temos, ó, 9,80, que é o mesmo que 9,8, tá? Vezes x igual a 20 vezes 3,5. E 20 vezes 3,5 dá 70. Os R$ 9,80 que estão multiplicando, eles passam dividindo, tá? 9,8, 9,80 é a mesma coisa. Aqui não vai dar um valor exato, tá, gente? Vai dar aproximadamente 7,143 quilos de batata. Então, ele consegue comprar um pouco mais que 7 quilos de batata com R$20. Gostaram, gente, da regrinha de 3? Então, não tem muita novidade, né, do que aquilo que nós já vínhamos trabalhando. A única diferença agora, gente, é que é extremamente necessário a aplicação dessas setas, tá? Porque a seta, ela vai representar se a grandeza é diretamente ou inversamente proporcional. E não se esqueçam que quando for inversamente proporcional, tem que inverter uma das proporções antes de multiplicar em cruz. Alguma pergunta? Não. Tranquilinho? Então, bora para os exercícios, galerinha. Os exercícios, eles estão agora na página 83, tá bom?
Então, bora lá para a página 83. Todo mundo pegou a apostila na página 83. Bora lá, então? Deixa eu abrir aqui o exercício também, tá? Pra gente ir acompanhando a leitura juntos. Eu adoro essa matéria, regras 3. Muito legal, né? Eu também sou suspeita pra falar, viu? Que eu gosto bastante também. Deixa eu passar aqui, que tá mais aqui pro final, assim, né? Regra de 3 simples. Chegamos aos exercícios, ó. Então, aqui, primeiro, tá falando que uma torneira despeja 480 litros de água por hora em um tanque, mantendo a mesma vazão. Quantos litros devem ser despejados em um tempo de 35 minutos? Então, a gente vai seguir o roteiro, né? Neste exercício, cada item ele vai pedindo para que a gente vá completando com calma, com paciência, para a gente poder entender aquilo que nós aprendemos agora com os 3 exemplos. Então, vamos primeiro completar a tabelinha, ó. Então, 480 litros de água demora 60 minutos para encher. Se eu quero encher em menos tempo, significa que eu vou ter que aumentar a minha vazão de água. Viu que a gente já consegue começar a interpretar, né, a situação? Então, identificando as flechas que mostram crescimento ou decrescimento das medidas em cada grandeza, elas terão o mesmo sentido ou sentido contrário. Então, vamos ler novamente, ó. A torneira despeja 480 litros em 60 minutos. Então, aqui, ó, em 35 minutos, na verdade, tá perguntando quantos litros ela vai despejar. Então, até a hora que eu montei aqui a tabelinha, eu fui lendo de uma maneira diferente. Se eu diminuir o tempo, é uma única torneira, eu não tenho mais torneira ali. Ou seja, vai jogar menos água. Então, eu posso indicar essa tabela com setas tendo o mesmo sentido, tá? Se eu diminuir o tempo, obviamente eu vou ter menos água naquela situação, tá bom? Nossa, tem alguém chegando agora na aula? Quem que é Simone, gente? É, a mãe do Xavier, eu acho que deve ter caído. Caiu, João? O Xavier, o meu celular acabou a bateria. E eu até assustei, porque ele não tava ligando. Sabe quando acaba a bateria, você aperta lá no botão de ligar e ele não vai? Uhum. Aí eu peguei o da minha mãe. Beleza, meu amor. Então, pessoal, aqui na letra B agora, após a gente ter completado a tabelinha, vocês vão dizer que as setas ficarão para o mesmo sentido. E se ficou para o mesmo sentido, significa que é o quê? Que as grandezas, elas são diretamente proporcionais, ok? Então, respondam a letra B e a C. E aí, na letra D, basta aplicar a regra de 3 e calcular, tá? Eu vou deixar escondidinho aqui e vou dar um tempinho para vocês resolverem, tá bom? Basta já fazer a multiplicação em cruz direto, para a gente ver, então, quantos litros de água que a gente vai ter nesse tanque. Tudo bem? Então, corrijam aí a B e a C. E quem for terminando a D já pode ir me falando o resultado, tá? A gente faz juntos aqui também. Sim, eu não entendi por que as flechas ficam no mesmo sentido. É porque a hora que eu fiz a primeira leitura, eu li como se pudesse ter outra torneira. Vamos ler de novo, ó, talvez tenha te confundido. Uma torneira só, eu ligo ela e ela demora 60 minutos, 1 hora para encher um tanque, certo? Então, se eu diminuir esse tempo com mesmo a torneira ligada, o que vai acontecer? Eu vou ter mais água? Não, se eu diminuir o tempo, eu não vou ter terminado de encher o tanque. Ou seja, continua tendo menos água. Então, menos tempo, menos água. Mais tempo, mais água. Então, elas têm o mesmo sentido,
certo? Entendi. Terminei, Mariana. Terminou? Então, 480 ó, sobre x igual a 60 sobre 35. Terminei também. Perfeito. Então, falem aí para mim, quanto que deu 480 vezes 35? O meu deu 16.800. 16.800, certinho. E se o 60 está multiplicando, ele passa dividindo. 16.800 dividido por 60 resultou em? O meu deu 280. Perfeito, 280 litros de água, que é o que vai aparecer aqui agora, que eu estava tampando para vocês, ó. A mesma regrinha de 3 que eu fiz na lousa, vocês têm aqui também, tá bom? Então, em 35 minutos, serão despejados 280 litros de água. Tudo bem, meus amores? Já deu para pegar o jeito agora? Mais ou menos. Mais ou menos? Sim, tia, porque eu amo essa matéria. Galerinha, então, pra gente poder pegar o jeito de fato, tá? Eu vou deixar agora um tempinho, ó, agora é 11h43, meio-dia nós retornamos para fazer a correção, tá bom? Então, vocês agora vão fazer do exercício 2 ao 5, por enquanto, que é o que vai dar tempo de fazer em 20 minutinhos, tá? Lembrando que se der tempo de fazer até o 8, pode seguir reto até meio-dia fazendo. E aí depois a gente vem para fazer a correção meio-dia, tá? Vou ficar aqui conectada, dando uma olhadinha em vocês, tá? Qualquer dúvida que for surgindo, já pergunta agora. E lembrem-se sempre de interpretar com as setas. Por quê? Porque se a seta inverter, temos que também inverter uma das proporções. Tudo bem? Então, mãos à obra, pessoal. Para copiar a sua D? Oi? Dá uma licencinha para copiar a sua Pode D. copiar daqui também, ó. É a mesma, tá? Tá bom. A mesma resolução. Deixa eu pausar aqui, tá? Para depois a gente voltar na hora da correção. Bom, pessoal, então, como combinado, né? Meio-dia agora, vamos voltar para a gente fazer a correção dos exercícios. Aqui no exercício 2, deixa eu abrir ele aqui para vocês darem uma olhadinha também. Tá falando que em certa mina há um tipo de trem que retira pedras. São usados 6 vagões com a mesma capacidade de carga e que juntos retiram um total de 18 toneladas de pedras. Serão instalados mais 4 vagões, certo? E da mesma capacidade dos que já estão em uso. Então, neste caso, a capacidade de carga total desses vagões passará a ser de quanto? Então, primeiro vamos montar a tabelinha aí, ó. Vocês já estão vendo que a alternativa correta é a letra D, né? Vai falando aí se acertaram ou se erraram. Eu acertei. Acertou? Beleza. Então, Eu aqui... acertei também. Ótimo. Então, aqui no segundo exercício, vamos anotar, né? Ele tá falando que são 6 vagões que tiram 18 toneladas de pedra. Então, aqui a gente monta primeiro a nossa tabela, ó. A tabela, ela vai falar da quantidade de vagão que tira a quantidade de pedra. Mariana, eu coloquei quilo e coloquei vagão. Tudo bem, é só para a gente identificar na hora de montar a regrinha, tá? Então, 6 vagões tiram o total de 18 toneladas de pedras, ok? Aí ele diz o seguinte, se eu aumentar 4 vagões, então veja bem, gente, ele tá falando que ele vai aumentar. Era esse o X da questão desse exercício. Quem errou pode ter errado nisso. Você não vai colocar 4 aqui, porque ele não está perguntando a capacidade de 4, ele está perguntando a capacidade total. Então, se eu vou aumentar 4 e eu já tinha 6, eu tenho então agora 10 vagões, certo? Por que 10 então? Porque são os 4 mais os 6 iniciais. Então, quantas toneladas de pedra vai ser suficiente? Aí eu converso com o meu exercício. Quanto mais vagões, mais toneladas de pedras ele vai conseguir carregar. Então, nós temos uma grandeza diretamente proporcional.
posso montar a minha regrinha e fazer a multiplicação em cruz, ó. Então, vai ficar dessa forma. Vou aumentar aqui, fica melhor para vocês enxergarem, né? 6 sobre 10 igual a 18 sobre x. E multiplica em cruz, ó. Então, aqui agora nós temos 6x igual 18 vezes 10 é 180. Se o 6 está multiplicando, ele passa dividindo. E 180 dividido por 6 resulta em 30 toneladas, tá? Tem pouquinho espaço, tá? Para resolver o exercício 2. Usem a lateral da apostila, tá? Para poder fazer direitinho. Tudo bem? A alternativa correta, então, nesse caso, a letra D, ok? Tranquilo, gente? Se precisar que eu saia aqui da frente, só pedir, tá? Esse aqui acho que a maioria, todo mundo tinha conseguido fazer, né? Agora a gente vai fazer a leitura do exercício 3, que é um exercício extenso, né? Então, aqui, ó, com certa frequência, são lançados modelos cada vez mais velozes de trem, principalmente em países como a China e o Japão, que detêm uma alta tecnologia e grande investimento nesse tipo de transporte. Então, veja um trecho da reportagem publicada em 2019 sobre um desses modelos de trem e depois a gente tem que responder ao que se pede. Ô, João Gabriel, então o microfone tá ok? Você pode ler pra gente, por favor? João. Eu, tia? Uhum. Peraí. Tá. É ali no quadro verde, né? Isso, se você quiser ler pela minha tela, se tiver visível, pode ler aqui também, tá? Mas aí lê pela sua apostila também. O Alfa X deve começar a operar até 2030, deixando espaço para que outro trem de alta velocidade ultrapasse o serviço ferroviário comercial no dia 10 de maio. A companhia ferroviária japonesa JR East começou a testar o novo Alfa X, um trem-bala de alta velocidade para atingir velocidade máxima de 400 km por hora. Só um minutinho agora, gente, ó. Primeira informação numérica aqui, vocês podem grifar para facilitar, tá bom? Quando for ter um tipo de exercício desse. Então, isso significa que a cada 400 km rodados, ele demora 1 hora, ok? Pode continuar, João. O lançamento para o uso. Aqui, ó. Peraí, tia, eu tava lendo com o microfone travado. O lançamento para o uso comercial no Japão está previsto para 2030. Trata-se do trem mais rápido do mundo, superando o Fuxing-Hao, da China. Aqui agora, ó, nas operações. Nas operações de dia, o veículo deve transportar passageiros a 360 km por hora. Outra informação aqui, peraí, mas aí ele já tá falando de outro veículo, né? E não do Alfa X. Pode continuar. Para superar a resistência do vento, entrar nos túneis, o primeiro vagão do Alfa X possui uma ponta afunilada, estreito com apenas 3 janelas. O vagão terá pouco espaço para passageiros. Embora o Alfa X seja o trem mais veloz do planeta, nesse momento é provável que o lançamento de um trem que utilizará o sistema magnético para viajar entre Tóquio e Nagoya, o trem inovador deve alcançar 505 km por hora, reduzindo entre as velocidades a 40 minutos. Isso, então percebam que tem muita informação nesse texto, né? Por isso que a gente tem que ler ele com bastante atenção, né? Gente, 2030 tá batendo aí na nossa porta, né? Daqui a 10 anos, será que de fato esse Alfa X ele vai estar, né, em circulação? Espero que sim, né?
Então, aqui está falando, né, que o tempo de transporte desse tipo de trem, para a gente desconsiderar, né, quando ele para embarcar, para desembarcar, quando ele está numa velocidade maior ou numa velocidade menor. Então, vamos considerar o seguinte: se eu fosse de Alfa X, de São Paulo até Brasília, quanto tempo eu levaria, sabendo que a distância entre as cidades é de 1.000 quilômetros? Então, nós podemos fazer assim, ó, a velocidade do trem, certo? E o tempo que ele leva nessa determinada velocidade, ok? Então, o Alfa X, ele percorre 400 quilômetros em 1 hora. Se a distância de São Paulo a Brasília é de 1.000 quilômetros, então 1.000 quilômetros eu vou percorrer em quantas horas? Aí eu converso com o meu exercício, né? Quanto mais... Deixa eu arrumar aqui, ó. Quanto mais tempo, né? Quanto mais quilômetros eu percorrer, mais tempo eu vou levar. Então, essas grandezas, elas são diretamente proporcionais. Basta fazer a multiplicação em cruz, ó. Então, 400 sobre 1.000 é igual a 1 sobre x. Ô, Mariana, e se eu quisesse cortar aqui 2 zeros em cima e 2 zeros embaixo, eu posso? Não só posso, como devo para facilitar os cálculos, tá? Então, agora ficou 4 vezes x, que é 4x, e 10 vezes 1, que é igual a 10. Se o 4 está multiplicando, ele passa dividindo, e 10 dividido por 4 vai dar 2,5 horas. Ou seja, 2,5 horas nada mais é do que 2 horas e 30 minutos, 2 horas e meia. Lembra que eu falei para vocês que o legal da regra de 3 é que nós podemos, às vezes, mudar, né, a posição desses números de maneira proporcional, que o resultado dá o mesmo. Aqui na lousa eu fiz usando o conceito de tabela que nós aprendemos. Só que a resolução aqui da apostila, eu vou mostrar agora para vocês, ela tá diferente, ó. Ela fez pensando em quilômetros por hora, ó. Então, é 400 quilômetros, certo? Em 1 hora, aqui do lado. Tá igualzinho, né, na verdade. E aqui 1.000 embaixo sobre x. Só que se eu tivesse também colocado 400 em 1 hora aqui embaixo e 1.000 sobre x, daria certo do mesmo jeito, ok? Mariana, mas e aí, como que eu vou saber? Eu vou ficar mudando? Por isso que eu prefiro usar a tabelinha sempre, tá? Sempre coloca a tabela que não tem erro, tudo bem? Então aí, ó, vamos à letra B agora. Deu tempo, gente? Todo mundo enxergou direitinho? Fiquei na frente? Um pouquinho, tia. Tá, me avisa a hora que você acabar, tá bom? Pra eu poder apagar e a gente fazer a letra B. Todo mundo ok? Observem que agora na letra B diz o seguinte: considerando as informações do texto e admitindo que o protótipo a ser colocado em operação lá em 2027 possa desenvolver todo o trecho entre Tóquio e Nagoya à velocidade máxima indicada, qual deve ser a distância aproximada entre as duas cidades percorrendo essa linha de trem? Então, nós teríamos que voltar lá no texto, naquele trecho que fala, lá no último parágrafo, ó, o trem inovador deve alcançar 505 km por hora, reduzindo a jornada entre as cidades em 40 minutos, certo? Então, quando ele diz aqui, pessoal, reduzir, né? A gente tem que destacar essa diferença, tá? Então, veja bem, ó. Era 505 km por hora que o trem estava. Vamos fazer a tabela para não ter erro, ó.
km/h e o tempo a ser gasto. Veja bem, em 505 km/h, eu não sei quanto tempo ele vai gastar, certo? Na verdade, eu sei, é 505 km em 1 hora. Só que 1 hora, gente, eu preciso prestar atenção porque a próxima informação fala que nós reduzimos para 40 minutos, né? Esse trecho. Então, eu preciso transformar 1 hora em minutos. 1 hora corresponde a 60 minutos. Então, aqui, lembra que eu tenho que deixar as mesmas unidades de medida? É 505 quilômetros em 1 hora. Eu vou conseguir reduzir a minha jornada em 40 minutos. Então, quanto quilômetro por hora eu deveria estar, ok? Montei a minha proporção, posso fazer a multiplicação em cruz, certo? Então, 505 sobre x é igual a 60 sobre 40. Posso cortar o zero aqui para simplificar, ok? Então, aqui nós teremos 6x e 505 vezes 4 vai dar 2020. Olha que legal, 2020. E se o 6 está multiplicando, ele passa dividindo. E 2020 dividido por 6 não dá um valor exato, gente. Dá aproximadamente 337 km/h. Estou esperando só alguém me perguntar, Mariana, mas se reduzir o tempo, a velocidade não tinha que ser maior? Mas olha a interpretação desse enunciado, gente. A gente tem que destacar essa diferença. Reduzir em 40 minutos e reduzir a 40 minutos. Ele não falou que ele vai chegar no mesmo trajeto em 40 minutos. Ele falou que ele vai reduzir o tempo, entendeu? Então, existe uma diferença. Por isso que aqui, ó, permanece sendo GDP, diretamente proporcional, ok? Então, percebam que o nível, gente, de dificuldade dos exercícios é apenas a interpretação. Se inverte uma das frações ou se não inverte. Em outras palavras, se é GIP ou se é GDP. Tudo bem? Dúvidas? Não? Dá um ok, então, na hora que vocês acabarem, para a gente poder fazer o 4 e o 5, tá? Que aí fica só os propostos de tarefinha para amanhã. Tem alguém que quer que espere mais um pouco? Não? Então, eu vou apagar para fazer o 4, tá? Agora o 4, né, ele tá no finalzinho aqui da 84, vamos ler ele, vou diminuir aqui pra gente ler juntos, tá? Tá falando que um grupo de 10 pessoas organizou um acampamento e levou água potável suficiente para 6 dias. Então, nós já temos as grandezas, pessoas e dias que elas conseguem ficar com aquela quantidade de água, ok? Então, elas levaram 10 pessoas, uma quantidade de água para tomar em 6 dias. Muito bem. Só que o que acontece? Durante o passeio, outras 2 pessoas se juntaram. Então, aumentou 2 pessoas nesse passeio. De 10, passaram a ser 12 pessoas. E aí, o que acontece? Ele só tem essa quantidade de água que era para 6 dias. Se aumentou a quantidade de pessoas, eles conseguirão, será, ficar esses 6 dias de fato só com essa água? Olha como a gente interpreta. Quanto mais pessoas tiverem, menos dias vai durar a quantidade de água. Porque quanto mais pessoas, menos dias vai sobrar para eles tomarem
água. Então, essa grandeza, ela é inversamente proporcional. A hora que eu vou, então, aplicar a regra de 3, eu preciso lembrar de inverter uma das frações. Então, eu posso inverter tanto a primeira quanto a segunda. Eu vou inverter agora a primeira. Então, vai ficar 12 sobre 10. E aí, agora eu não inverto a segunda. Fica 6 sobre x. A partir do momento que eu inverti, eu posso aplicar a regrinha de 3, né? Então, aqui nós temos 12 vezes x, que é 12x. 10 vezes 6, que é 60. O 12 que está multiplicando passa dividindo. E 60 dividido por 12 é igual a 5. Então, em quantos dias o estoque de água deverá terminar? Em 5 dias. Ou seja, eles não vão poder ficar lá os 6 dias, senão eles vão passar sede, né? Bacana esse também, né, gente? Dúvidas nele? Querem que eu aumente para ficar melhor para enxergar? Melhor? Corrijam então e vamos agora fazer o 5 para a gente encerrar. Depois eu coloco aqui na lousa o que vai ficar de tarefinha, tá? O 5 tá muito tranquilinho, né, gente, também? Parecido com o exercício que nós fizemos, né, na parte teórica. 3,5 kg de cebola, pagou 7,70. Então, se ela comprar 5 quilos, quanto ela pagará, ok? Posso apagar para a gente fazer o 5? Vou apagar. Pode. Tia, você tá me ouvindo bem? Eu tô. Perfeito. Ah, bom. Então, no exercício 5, estamos falando do quilo da cebola e do preço que eu pago nessa quantidade. Então, como eu li, 3,5 kg de cebola, nós pagaremos R$ 7,70. Posso pôr 7,7? Posso. Então, agora, se eu comprar 5 quilos, ó, é quilo embaixo de quilo, quanto eu pagarei nessas cebolas? Quanto mais quilos de cebola eu comprar, mais eu pagarei. Então, eu tenho uma grandeza diretamente proporcional. Se é diretamente proporcional, posso já multiplicar em cruz direto, ó. 3,5 sobre 5 igual a 7,7 sobre x. Multiplicou em cruz. Temos 3,5x. E 7,7 vezes 5 vai dar quanto? 38,50. 38,5, tá? E aí, o 3,5 que está multiplicando passa dividindo. Resultado final dessa multiplicação é igual a 11. Ou seja, eu pagarei em 5 quilos de cebola R$11. Belezinha? Tranquilo, pessoal? Ok. Sim. Então, ó, por hoje na nossa aula é só. Eu vou pôr agora na lousa o que vai ficar de tarefinha, tá? Fica os exercícios propostos, ó. Então, tarefa. Os Pode ser, não dá propostos. tarefa não, amanhã tem simulado. Mas hoje a gente tem plantão, meu amor, que a gente vai estudar, tá? São pouquinhos exercícios, ó. É só dos 6, 7, 8, rapidinho. Se você almoçar e já começar agora, do 6 ao 8, é pouquinha coisa, tá? Porque senão vocês não vão praticar sozinhos. É importante a tarefinha também, para ver se vocês conseguiram fazer sozinhos ou não, tá bom? Então, é da página 85 e 86. Gente, 15 minutinhos termina essa tarefinha, tá? E aí, no caso hoje, vocês entram, tá? No plantão, para eu poder tirar dúvida desse conteúdo. E aí, eu posso também estar dando uma revisada para o simulado. Aí, vocês já adiantam a parte de matemática para estudar. Combinadinho?